Bom, agora nós vamos retomar, mas agora para a segunda parte, que é o debate, né? Então, há várias questões que eu acho que nós podemos colocar, e, e eu acho que depois a gente poderia fazer essa relação com o poema, né? Mas antes eu queria só dizer que foram dois textos muito importantes, né? E que criam um diálogo muito intenso, né? E eu acho que as duas apresentações conseguiram trazer isso para nós, né? Que são conceitos muito polêmicos, né? E eu começaria por uma questão que está no Badiou, porque me incomodou um pouco aquela visão dicotômica, sabe? Poesia é isso, tema é isso, ah, essa coisa de oposição, né? E aí eu vi que ele, e mesmo em relação ao Platão, né? Porque eu sempre vi o Platão, tá bom que talvez eu tenha uma visão não de um filósofo, mas de um estudioso da literatura. Eu sempre vi o Platão não no lugar do cancelamento do poeta, porque ele é um poeta. Esta contradição, onde ver no Platão? Você vê na República, mas você vê em outros locais, por exemplo. Por que ele usa mitos? Por que ele usa imagens, né? Por exemplo, o mito da caverna, né? Então, esse uso de imagem, que é um recurso poético, olha, o Platão usa. Então, ele não poderia excluir o poeta, porque então excluiria a si próprio. E essa contradição a gente não percebe muito, né, nas leituras. Todas elas vão por esse caminho que ele expulsou os poetas e lá permanece. Né? E aí eu vi que o próprio Badiou recuperou isso. E ele começa mostrando a diferença, que realmente a oposição é a discursividade, tudo bem, né? Mas daí ele chega nesse ponto que eu sempre tinha percebido, e eu gostei quando o próprio filósofo percebe, né? E está aqui, quer ver? Que é na página, quando ele vai falar do Platão, na página 33, se vocês tiverem o texto, né? Ele diz assim, segundo parágrafo, Platão, por sua vez, não consegue sustentar essa máxima até o final. Essa máxima que promove uma tema e bane o poema. Não consegue, pois ele próprio explora os limites da dianoia, do pensamento discursivo. Quando se trata do princípio supremo do uno ou do bem, Platão deve ouvir peraí, deve ouvir que estamos além da substância e, consequentemente, fora de tudo que se expõe no recorte da ideia. Ele, mais abaixo, ele próprio deve recorrer às imagens, como a do sol, as metáforas, como a do prestígio e do poder, ao mito. O mito de Er, por exemplo, que está na parte 10, né, no capítulo 10 da República, né? Então, em suma, lá onde o que está em jogo é a abertura do pensamento ao princípio do pensável, quando o pensamento deve absorver-se na percepção do que o institui como pensamento, eis que o próprio Platão submete a língua ao poder do dizer poético. É bárbaro, né? Ele ter colocado isso extremamente visível, essa contradição, né? E aí, também em relação a, o que mais que eu vi? A matemática, né? Quando ele fala, o próprio Badiou, relativizando o matema, né?
quando, na página 34, porque a gente tinha mesmo essa visão. Eu mesma, quando estudei, eu lembro que as disciplinas falavam muito dessa oposição, né, entre as exatas e as humanas. Você vê que hoje não se fala mais por aí, entre a matemática e a literatura, porque não há essa dualidade, né, essa oposição, né? E aí, ele vai dizer isso também, quando ele vai falar sobre a matemática agora, na 34. Olha, simetricamente, nós, modernos, sabemos que a matemática, que pensa diretamente as configurações do ser múltiplo, é atravessada por um princípio de errância. Olha que legal, né? E de excesso, que não consegue, que não consegue avaliar sozinho, né? Os grandes teoremas de Cantor, de Gödel, de Cohen assinalam no século as aporias do matema, o desacordo entre o axiomático dos conjuntos e a descrição por categorias estabelece a ontologia matemática na imposição de opções de pensamento, cuja escolha nenhuma prescrição puramente matemática pode normatizar, né? Ao mesmo tempo em que o poema advém ao pensamento poético do pensamento, que ele é, o matema organiza-se em torno de um ponto de fuga em que seu real se encontra no impasse de qualquer retomada formalmente. Não é legal isso? Ele percebe, né, que então é esse raciocínio de exclusão, e aí volta ao Agamben. Quando ele fala na potência e a impotência, nenhuma anula a outra, né? Sim. Não é trabalhar na oposição, mas é trabalhar exatamente este lugar da simultaneidade, né? Então, mas eu acho que ele coloca nós modernos, ou seja, Nós nós modernos, né? pensamento diferente, porque quando ele vai falar do Platão, né, ele vai falar que a poesia, ele vai falar o seguinte: o Platão faz a matemática entrar pela porta principal, como procedimento explícito do pensamento, ou pensamento que só pode se expor como pensamento. A partir de então, é preciso que a poesia, sim, a poesia saia pela escada secreta. Tá É. certo. Então, eu acho o seguinte, eu acho que ele traz a ideia do Platão, mas sempre ele fala, em dois momentos ele fala, nós modernos. É, Então, aí, né, porque quando ele cita os teoremas, ele cita os teoremas que estão na modernidade. exato. É. Concorda? Mas é E legal, não né, na... isso, é verdade. Mas, né, Beth, mas isso que ele fala, relativizando Platão e tirando desse lugar que ele baniu os poetas, ele tira esse lugar. Eu adorei isso, porque eu sempre mostrava isso, mas eu ficava em dúvida, porque eu não via os filósofos dizerem isso. Eu vejo sempre essa repetição, que ele baniu o poeta. E aí eu pensava, pô, mas ele baniu o poeta, mas ele é um poeta, né? Porque ele escreve por imagens. Então, tem alguma coisa aí que não está batendo, né? Isso é muito legal e que ele percebeu. Mas ele percebeu depois de falar corretamente também, né? Nem que estava errado, não é isso. Mas ele mostra como o próprio Platão foi contraditório, né? Foi, Né? E ele não sabia como fazer. E aí, se a gente vai no canto 10 lá, da República, no capítulo 10, fica muito claro isso, né? Quando ele fala, a gente tem que banir os poetas, mas se ele fizer tal coisa, então ele pode permanecer. É muito engraçado, né? Ai, gente. não, mas acho que o importante, né, é essa assim, conceituação e a questão do poema, né? E É, principalmente do poético, né? Porque a gente não pode excluir a questão da prosa, porque a ah, prosa também, razão, né, quando trabalha, funda uma outra língua, ah, e é, rompe, né, com a gramática, né? Você acaba tendo uma língua menor, né? Uma literatura menor também. Então, eu acho que vale as considerações, né?
para as duas, para a poesia, ou seja, para o poema e para a prosa também, né? Não toda prosa, né, Beth? Não toda, isso, é a prosa Prosa que dá e, lugar a essa dominante poética, né? A isso, prosa é a poética. dominante poética, isso. Bom, e aí, gente, que mais vocês teriam? Acho que Eu esse acho. aqui. Fala, Gabriel. Não, é sobre essa questão do Platão, ele ser extremamente crítico com o poeta, né? Ele é que ele encara, né, a mimesis, de uma perspectiva ética, né? De uma perspectiva como se fosse uma problemática ontológica para a República, né? Então, ele acredita, né, que a o poeta, né, ele é um imitador, né, e a pessoa acaba, ao imitar, ela acaba incorporando aquilo que ela está imitando. Então, de certa forma, isso seria uma distração, né, dos problemas verdadeiros da República. Mas assim, foi o meu primeiro contato com o texto do Badiou, com, com, com o pensamento dele. E eu fiquei um pouco com o pé atrás, né? Porque ele coloca, né, o que a filosofia pensa do poema, mas para mim não é exatamente, é um recorte muito restrito da filosofia, né? Que é a filosofia platônica, né? Ah, O que Platão pensa sobre o poema. Mas eu acho que ele acaba se justificando, né, ao longo do texto, né? Ele fala, né, nós os modernos, né, a gente ocupa esse intervalo, né, entre o matema e o poema. E conforme eu ia lendo, eu comecei a pensar, né, em obras limites, né, obras que ocupam esse limiar, né, essa fronteira, né, e veio uma que é o Desaplanar eu esqueci o nome dele, o primeiro nome, mas é ah, uma tese de doutorado que foi apresentada na forma de quadrinhos da Universidade de Colômbia, eu acho. Deixa eu pegar o nome dele aqui, certo? Nick Souzanis. E trabalha essa questão, né, da imagem, da palavra, né? É um romance gráfico, né? Uma HQ. ah. E aí eu fico pensando como que isso seria classificado, né? Nesse modelo bivalente, né? Entraria numa tema, né? Porque ele tem um pensamento dedutivo ali, né? Um pensamento que ele coloca que faz parte daquela, como que é o nome mesmo? Que o Platão chama? Dianoia, né? Que é o discurso É, organizado, né? Mas ao mesmo tempo ele é construído de uma forma não convencional, né? Uma forma que, se a gente for ver, já aponta para um fora, assim, né? Um pensamento do fora, né? Citando aqui o Blanchot. E, bom, eu acho que, assim, talvez seja uma a única falta, né, que eu senti dentro desse texto, né, seria abordar mais esse limiar, né, esse ponto, né, porque é. parece que foca demais nessa questão do pensamento platônico, né? Ele traz Mallarmé, claro, né, que é muito importante também para pensar isso. O Blanchot trabalhou ele, né, na experiência de Mallarmé. Ele é onde ele vai conceber, inclusive, o pensamento do fora, né, a ideia do conceito do fora também. Mas eu não sei de que ano que é esse texto, o texto do Badiou. É de 98. Ah, sim, então já tem alguns bons anos. É. Mas eu acredito que eu preciso absorver ainda mais esse texto aqui. Assim como o do Agamben, eu lembro que eu li ele para minha dissertação. E eu deixei passar muitas coisas, assim, né? E eu li mais pra frente a conferência do Deleuze, e é muito breve, né, o texto do Deleuze. Tem, acho que nem 4, 5 páginas, assim, livro corrido. E é claro, deixa a margem para muitas derivas ali dentro, né? E o Agamben vai e pega uma, né, dentro. Porque, assim, o conceito de potência dentro do Deleuze ele está muito relacionado também à vontade, ao desejo, né? Também ele vai pegar muito do Nietzsche, né? E aí eu acho que eu não sei se o Agamben também ele deixa isso muito claro quando ele começa a trabalhar a questão da potência de não. E eu tenho confesso que eu tenho uma certa dificuldade para compreender, né? O, Aham. em que medida essa potência de não ela se manifesta no ato, né? Eu não sei exatamente, assim, eu tenho uma pequena dificuldade em relação a isso, né? Para Aham. diferenciar, né, o que seria a potência do próprio conceito de devir É, do Deleuze, porque mas, existe um engano. verdade. Mas, ó, eu acho o seguinte, Gabriel, se você pegar o próprio texto do Platão, fica evidente. É isso que a gente está discutindo, essa contradição dele. Ele está fazendo um discurso dedutivo, né? Se você pegar a República,
pensando na República. Ora, ele está, põe o Sócrates lá como um personagem, mas ele está defendendo isso que você falou, a ética de uma comunidade. E a poesia seria um mal nesse sentido, né? Ela desarticula ao invés de articular. Muito bem. No meio desse discurso, você tem a suspensão de um outro lugar, que é o lugar poético, que ele deixa aparecer em alguns lugares. Que por isso que a gente percebe, fala, ué, mas espera aí, ele está falando é, contra a poesia, sendo que ele usa imagens, usa elementos poéticos, como que é isso? Então dá bem para você perceber que no ato discursivo da dianoia está em suspensão o antidiscursivo, junto, né? E que ele, em alguns momentos, revela. Em alguns momentos, isso, o leitor pode perceber, né? Então, eu acho que é isso, né, que é interessante de ver, né, Gabriel? O que, que é esse lugar que nunca... E por isso que o Badiou, por exemplo, leu muito bem, né? O que, que é um pensamento poético, né? Que é muito paradoxal. Como é que pode? Ele é o aparecimento do que desaparece? Então, como que eu posso colocar duas coisas opostas juntas no mesmo ato? Porque algo está em suspensão, né? Então, isso, eu acho que foi uma percepção, e que vem do Aristóteles, né? Mas ele não está copiando o Aristóteles, está estendendo a orelha, né? Porque Sim. ele ficou, né, de um modo, né? Não é interessante? A gente estuda o Aristóteles na poética, nós da literatura. Mas a gente não entra nesses outros lugares, né? E eu acho que, como que você não sabe grego? Esses textos não estão traduzidos. Então, o Agamben nos fornece, né, um instrumental para ler. Agora, claro que ele também está lendo e ele deixa isso claro. Ele está extraindo de lá consequências que é ele que está extraindo, né? Mas ele deixa isso visível, né? Então, ele também retirou do pensamento do Aristóteles, em ato, algo que estava desativado e que o pensamento do Agamben ativou, né? Sempre essa relação, né, Gabriel? Não acha? Sim. Eu vejo muito também no próprio conceito do Blanchot de desdobramento, em Ah, que não tem uma tradução exata, né, para o português, mas essa é a tradução que o Peter Paul Pelbert fez, né? E aí ele fala, né, que o desdobramento que é que a obra ela só vai se realizar à medida que ela se desmancha, né? aham, E assim, a experiência poética ela se dá nesse limiar, né? Porque a literatura ela vai apresentar algo assim, ela é a imagem da sua ausência, né? Ela representa, né, um mundo, mas ao mesmo tempo esse mundo se desfaz à medida que ele está sendo representado. Já não é mais o mesmo mundo, né? exato. Foi aqui que eu encontrei um pouco de uma muleta, né, para fazer uma relação com o que o Agamben está falando sobre potência de não, sobre a potência, porque assim, eu vejo que a potência, assim como a palavra resistência também, acabou caindo num vazio, assim, É, que a gente ouve, assim, isso ser repetido, né, assim, a exaustão, que até já esgotou um pouco o significado, né, tipo, criou outros, né, mas, assim, o significado primeiro, né, entre aspas, ele já meio que se perdeu, né, mas é interessante, sim, é. não é verdade. E aí, quem mais que gostaria de Eu acho colocar? que essa dúvida da potência, apesar de eu ter apresentado, é um conceito muito difícil mesmo, porque eu acho que a gente está inserido muito num mundo de vias de mão única, né, para as coisas. Então, a potência é aquilo que está latente, aí você transforma aquela potência em um produto ou em um ato e pronto, potência é isso. Então, eu acho que desconstruir, criar, né, que nem o Agamben falou, esses locais de descriação para que a gente possa criar outros núcleos de compreensão, eu acho que está aí o nosso desafio, né? E aí fazer isso entendível, né, para quem vê, para quem assiste ou para quem lê obra de arte, né, de modo geral, eu acho que é nosso papel, né? Mas de fato é muito difícil, assim, é um terreno muito árido, né?
Às vezes você acha que você aprende o conceito, mas ele meio que escorre, né? Assim, É, pelas mãos, e aí você tenta alcançar. Eu acho que é meio esse movimento mesmo, né? Você não vai alcançar na totalidade, você precisa da obra de arte para que aquilo se exponha, né? é, E se manifeste, né? Mas os dois textos são muito complementares, né? Assim. E aí o poema do Leminski eu acho que vem para coroar assim acho que a discussão. Acho que eu vou até compartilhar ele agora, para a gente dar compartilha, uma de ver. relida aqui, ó. Beleza. Esse sujeito poético, ele começa com o desejo, né? Aquela questão do desejo que o Agamben fala no final do texto, que é ler pelo não, quem dera, né? Quem dera a gente conseguir ler pelo não, quem dera a gente conseguir ler o mundo pelo não, né? Quem dera a gente conseguir usar essa linguagem pelo não. A poesia, ela consegue, né? O trabalho da poesia, né? Manifestado no poema, consegue, né? Mas eu acho, Bia, que aí pode estar dizendo que legal, você é capaz de ler e você Também, existe. Você é também. capaz de ler, porque está em É, português. No sim. entanto, se você não é capaz de ler lendo, sabe? Sim, Eu sou capaz sim, de ver, mas agora eu tenho que exercer o meu lado analfabeto, né? Porque eu estou num outro lugar, é uma outra língua, né? Então, ler pelo não, quem dera você fazer isso, porque é difícil, né? Você desativa uma capacidade que você tem, sim. né? E você vai operar a suspensão dela. E o legal é que ele diz que essa é a liberdade maior, É. quando você é capaz de fazer, mas você desativa aquilo, Uhum, com consciência. é. Por isso que ele fala dessa ausência, né? A Né? gente lê as ausências, né? Em cada ausência, sentir o cheiro forte de um corpo que se foi, né? Ele Olha, não está, ele está aí, né? Porque, que nem você falou, a gente lê as palavras, decodifica, e, enfim, mas ao mesmo tempo é algo que não está, né? É um corpo, né? Então ele fala, né, dessa língua, dessa linguagem poética como corpo que se materializa, mas que a gente não alcança, né? Porque é uma outra leitura, é uma outra é uma outra concepção, né, dessa língua, uma contemplação dela com ela mesma, para ela mesma, né? Nossa, acho que isso foi maravilhoso. e olha aí, que E além legal, da letra, né? além da letra. Letra, como? Se eu fui alfabetizado pela letra, mas como que eu vou desativar a letra e ler Uhum. aquilo que não está finalizado na letra, né? É, é. Porque o que fica aparente de fato é a rima, né? É o que desse corpo os fragmentos desse corpo que você consegue identificar, porque de fato você passou por um, aspas, aí, letramento, vamos dizer assim. Mas na verdade o que a gente precisa ler é essa prima pedra, né? Então imagina ler uma pedra bruta, primeira, que não está mais aí, né? Que a gente está, mas a gente não vê, né? A gente não Eu apreende de acho, uma né? forma perdida. Hoje se fala tanto em letramento, mas eu É, acho que para você a formação poética não é pelo letramento, né? Essa não, palavra não é boa, né? não. É. Para mostrar que, sei lá, o alfabetizar. E se falar para tudo hoje, letramento da imagem, letramento digital. Mas espera aí, não é? Eu acho, não é bem letra mais, não é mais letra, né? Não, então, Rosa, acontece é o seguinte, ou seja, a questão do letramento é você fornecer, né, os elementos, como se você fornecesse uma gramática para, né? Uma gramática para ler o poema, uma gramática para ler a imagem, o que não significa que o letramento seja a leitura que você vai realizar, tá? Porque aí a leitura, para mim, ela vai estar assim, ela vai estar além da letra, né? E o estar além da letra significa que eu não vou estar buscando os significados dentro do poema, ou seja, não adianta eu saber que eu preciso ver rima, uma série de coisas, ou seja, tudo aquilo que seria assim, como ler um poema que estaria dentro do letramento? Não, ou seja, é alguma coisa que está além. E o que está além
tá? É essa operação oblíqua que o Badiou coloca. Ou seja, não é uma operação, uma operação linear de leitura, não, entendeu? Essa obliquidade é que vai fazer com que, tá, a gente operacionalize, tá, a língua e tirando, né? Ou seja, é aquela questão da inoperosidade, entendeu? Eu vou retirar, né, da língua a sua função comunicativa, a sua função informativa. Porque se a Mas eu gente vou anular, né? Não é retirar. Quer dizer, não é anular, suspender, é isso, suspender. isso, Anular suspender. parece uma palavra. Mas o que eu acho, Beth, é um termo ruim. O termo é horrível. Penso que o termo não tem a ver com quando você quer ensinar Isso. poesia, Não. linguagem poética, nem é ensinar. Pensar sobre um poema, uma letra, né? A palavra é muito ruim. Parece muito mecânico. É, Parece uma sim. coisa assim, mecânica, enquanto que não é. Por isso que eu vejo nessa leitura do poema essa questão aí dessa operação oblíqua que vai ser feita, né? E aí você vai estar buscando, porque quando ele fala, né, navegar em direção às Índias e descobrir a América. olha Então, que ou bem. seja, como que ele vai quebrando, né, aquele raciocínio, ou seja, ele vai quebrando até o conteúdo, né, que ele estava colocando para instituir uma nova leitura. Ele vai se voltar para o poema. O poema é isso, E poema fala sobre o leitor, né? sobre leitor, isso. É um leitor que deslê, é um leitor que translê, é um isso. leitor que contralê. Olha só, Então, né? aí é o processo de leitura, né, que ele vai estar colocando. E esse processo de leitura ele vai ler, transler, e vai contraler. Por quê? Porque ele vai estar buscando as outras coisas que estão além da letra, né? Olha o que o Gabriel falou, no fora, vê no dentro, e no dentro, fora. Interessante porque o eu, que enuncia, o enunciador, ele, ao mesmo tempo, enuncia e é enunciado, né? Ele se Sim. olha de dentro e de fora. Uhum. Ele lê o que ele escreve, e ao mesmo tempo ele está se vendo de fora. Mas ele também é o que escreve, então ele está dentro. Não é incrível? E ele vai Muito. fazendo isso na escolha mesmo também, né, vocabulário. Quando ele usa o enlear-se, tem esse ser reflexivo aí, tem o ler ali dentro, né, do enlear-se. Quem está se enleando, né, é o leitor, é o próprio poema, né, porque ele fala do corpo que se foi, dessa matéria perdida, da forma perdida, que procura os seus etcéteras, né, ou seja, que está de fato em suspensão, o que não é dito, né? Porque os etcéteras não são ditos, né? Eles ficam subentendidos, eles ficam em suspensão, como se fossem reticências, né? Aí, bom, Legal, né? Porque dialoga muito, né, com o que a gente viu, né? com certeza. Playlist é maravilhoso. Nossa, muito bom. O que mais vocês teriam a dizer aí, a colocar? Mas isso aí é bom, né? Navegar em direção parece a descoberta do Brasil. Exato. Né? Ele fica numa direção, acabou descobrindo outra coisa. Né? Navegar em direção às Índias, e depois o que quer estar cobrindo aqui, Bia? E qual E é o final? descobrir a América. Aí, parou aí, acabou. Mas ao mesmo tempo É cuidado. questionando, né? Mas ao mesmo tempo questionando, será que de fato foram as Índias? Será que não foram direto às Américas? É também uma necessidade da gente ler pelo não a nossa história, né? Com H maiúsculo também, Exatamente. né? Eu acho que tem muito isso. Porque existe essa ideia, né, de que foi um erro de rota e não sei o quê. Mas já existem estudos que demonstram que foi necessariamente um erro, entende? Já havia a intenção de se chegar nas Américas. Né? Ou seja, não foi Exato. assim, não por E acaso. erramos, Né? né? Não Não, por acaso, né? exatamente. Então, ler E pelo aí, não tudo, né? como que ele Sim. traz, né, uma outra área, história, para dentro do poema, né? O que seria Então, fora, é dentro. eu acho que para criticar essa versão, né? Essa versão simplista aí da história, né? Exatamente. Também.
É através tresler. Tresler. Três letras. Contra-ler, né? Ler contra o que dizem, né? Exatamente. É maravilhoso. O que mais teria aí? Ô, Zéza, você está muito calada, Zezinha. Manda você. Olha aí alguma coisa. Tem que abrir seu microfone, José. Microfone. Tá fechado. Lembra-se que eu disse que havia encontrado o capítulo do Foucault, né? Falando do pensamento e não pensamento. Lembra? Falei a você, né? Eu vou descompartilhar aqui para a gente poder ver as exemplos. Esse livro, eu vou dar a referência da Gambin, chama A Potência do Pensamento. Vocês conhecem? Ensaios e conferências, tradução do Cláudio Oliveira. Ah, mas não é do Foucault, é do Agamben isso. Não, é do Agamben, mas Ah, bom. Você falou Foucault, eu falei, nossa, mas o Foucault não fala em português, né? eu vou chegar lá. É da Autêntica, editora, 2015. Uhum. Então, o capítulo se chama A Potência do Pensamento. Uhum. Os tópicos são: o que significa eu posso? A outra, o que é uma faculdade? O outro, ter uma privação. Depois, potência para as trevas. O outro, que é para mim o mais importante, toda potência é impotência. E potência, não liberdade. Não haverá nada de impotente. Então, todo o capítulo só discute a potência do pensamento, né? E é um momento que a pergunta que ele faz é: quando dizemos eu posso, eu não posso, né? Então, ele vai explicar o que é esse eu posso, que não significa nada, mas que coloca o sujeito em face de uma experiência. Talvez mais exigente e, no entanto, ineludível, com que ele alguma vez se confrontou. Da potência. Então, a entender a questão da potência como uma experiência, que o Agamben chama experiência de linguagem, né? Então, ele parte de Aristóteles, diz que a potência no de ânima penetrou tão profundamente que não percebemos que surge aí um problema fundamental, que vem à luz na história do pensamento ocidental, que é a pergunta: o que significa ter uma faculdade? De que modo algo como uma faculdade existe? Aí ele vai desenvolvendo isso, dizendo: quando dizemos que um homem tem a faculdade de ver, a faculdade de falar, ou como escreve Heidegger, a faculdade, quando afirmamos simplesmente, isso não está em minhas faculdades. Movemos-nos já na esfera da potência. Então, nós estamos sempre na potência, né? Aí ele vai explicando isso assim detalhadamente. A doutrina aristotélica da potência contém uma arqueologia da subjetividade,
É o modo como o sujeito se anuncia a um pensamento e que não tem ainda essa noção. Aristóteles dá o nome de exis a essa inexistência da sensação em um vivente. Exis é algo que atesta a presença do que falta ao ato. Ter uma potência, ter uma faculdade, significa ter uma privação. A sensação não se sente a si mesmo. A potência é a exis de uma esteresis, ou fala dele. Às vezes, o potente é tal porque tem algo, outras vezes, porque lhe falta. Então, ele mostra aí os dois não só, né? Ter e não ter potência. Aí vai para o outro tópico. Sempre partindo de Aristóteles, né? Falando da criança. A criança, escreve Aristóteles, é potente, no sentido de que deverá sofrer uma alteração através da aprendizagem. Pelo contrário, aquele que já possui uma técnica não deve sofrer alguma alteração. Mas é potente, que pode não pôr em ato ou atuar, passando de um não ser em ato e um ser em ato. A potência é, pois, definida pela possibilidade de seu não exercício, tal como a ex significa disponibilidade de uma privação. Ele fala do arquiteto. É potente na medida em que pode não construir, e o tocador de cítara o é, porque, ao contrário do que é dito potente, só em sentido genérico, que simplesmente não pode tocar cítara, pode não tocar cítara. Ele, tanto não tocar como tocar, é potente. Viu, Beatriz? Então, esse potente é e não é junto, como você já falou, ao mesmo tempo, né? É bem longo, né, o capítulo, mas ele vai retomando e desenvolvendo, né, a questão da potência, né? Eu achei interessante, aqui onde ele diz, toda potência é impotência, é o título. É. Né? No livro na Teta da Metafísica, que Aristóteles procurou confrontar-se com as ambiguidades e as aporias de sua teoria da potência. Isso é muito importante. Eu sempre encontro essa palavra aporias. Na potência, nós só trabalhamos aporias. Aporias são deduções que não têm resposta. Uhum. Elas são vazias. Uhum. A poesia é feita de aporias. Tá. Né? A literatura valanta infantil, ela é toda aporias, porque ela está ainda em formação como potência, na aprendizagem. Né? Quando nós, na aprendizagem da língua, né? Ou da linguagem, ainda da linguagem, nós só trabalhamos aporias. Porque não tem ainda o discurso. Uhum. Agora, Zezé, veja aí, que aí está um confronto grande com a filosofia, né? Principalmente a filósofo tradicional. Eu acho interessante porque eu já tive uns momentos de trabalhar com professores de filosofia, sabe? Sim. Eu vejo que quando se fala em Agamben, ixi, ou mesmo Deleuze, ou mesmo outros que são filósofos, mas que eles não consideram. Eles não consideram o Agamben nesse lugar. A maioria. Claro que tem os estudiosos dele, mas eu digo, porque como falar isso?
que a literatura é feita de aporias. Não é? Quando a questão ontológica do ser não pode ser aporia, é para buscar uma verdade do ser. E quando você fala que não tem como buscar a verdade do ser, que a verdade do ser escapa, então você precisa de a filosofia tradicional, que é bem o que o Platão falou, né? Que é a força do matema e da discursividade, isso tem que ser posto em questão, desativado. Então, por isso que você vê tanto o Deleuze como o Agamben, eles estão sendo filósofos, fazendo a crítica ao filósofo, esse tipo de pensamento, né? Que os coloca Eu, menores. eu acho que aí o modo como nós lemos, Rosa, Nossa, ah, isso é uma nós, coisa. Nancy, Jean-Luc Nancy, nesse texto, A Escuta, nossa. Então, isso até que o Gabriel disse, dessa tese, né, que é feita num discurso que, ao mesmo tempo, é um discurso de tese e, ao mesmo tempo, não é, que é em quadrinhos. O Nancy faz isso nesse texto, A Escuta. Se vocês entrarem, vocês vão ver que é muito estranho, porque você tem o texto, mas o que seria nota de rodapé não é nota de rodapé. Ele abre na folha uma discussão à esquerda, sabe? Então, ele vai desdobrando, como escuta mesmo, como se o texto se escuta e se desdobra. E pode se opor, inclusive, né? E aí ele vai defender isso no próprio discurso dele, que é preciso que o filósofo estenda suas orelhas para além do matema, para além da dianoia, né? E possa ouvir as ressonâncias, né? As ressonâncias de sentido, que não estão só no discurso. Ele vai dizer, estão no canto de um pássaro, estão no vento. Imagine só, ele abriu uma dimensão, né? Então, acho que esse ponto é um ponto sempre de tensão, né, entre a literatura, a poesia, a arte e a filosofia. Eles estão sempre nesse lugar de tensão, desde Platão, né, e Aristóteles, todos eles vão, né, nessa, nessa direção, né? ele aqui afirma que a teoria da potência é feita de aporias. Então, mas isso Elas não têm resposta. se opõe, isso se opõe ao que diria o Platão, né? É o que ele diz. A impotência é uma privação contrária à potência. Toda potência é impotência do mesmo. É. Do mesmo. E em relação ao mesmo, do qual é potência. Não significa que ausência de toda potência, mas potência de não, entre parênteses, passar ao ato, que ele dá em nome latim. A tese, agora, assim, define a ambivalência de toda a potência humana. Ambivalência. É isso que é muito difícil, né? A gente vê que essa compreensão, então a gente está vendo que não é fácil ficar falando de potência, que é impotente, não é simples, não é, porque está colocando em primeiro ponto, em primeiro plano, um pensamento do impensável. Aquilo que o Badiou fala, né, é isso. Como que eu posso falar que o poema é um pensamento ausente? Não é, mas como? Se ele está presente. Sabe? Então, isso é uma aporia, né? Quando você põe duas coisas que se chocam e você não nega nenhuma nem outra, como é que fica? Porque Né? a Isso é aporia incrível. não tem mais essa dualidade. Não, mas isso aí, Ela deixa de existir. vai contra, né, Zezé? Vai contra o Contra pensamento.
vai contra o pensamento da língua. Vai contra o pensamento da língua, sim. Tanto que o Benveniste se afasta a linguagem, né, semanticamente da semiótica, lá no seu livro. É aí que começa a separação. Nós trabalhamos com a linguagem e não mais com a língua. A dualidade da língua não serve à poesia. Então, mas o legal não é negar a dualidade da língua, é estando na língua, usar um outro dispositivo, sem negar a língua. Isso que eu acho incrível. A gente só fala de negar. Não é um negar, não é isso. Não é um negar, é a cisão, que né? A Gandhi usa essa expressão. É a cisão da língua. E não negação, né? É diferente, muito diferente. Isso que a Beth estava colocando, essa é a língua menor, dentro da língua maior, né? Então, mas não é destruir a língua maior, não, é estar dentro e fora dessa língua, né? Porque a regra da língua é uma. A regra da linguagem, da potência, é outra. É da aporia, é a poética. Mas é interessante, né? Porque quando você pega alguém de uma outra área, e eu tive essa experiência hoje, meu sobrinho é advogado. Então, eu estava falando para ele do hiperlivro, que vai, uma antologia, ele quis saber como que ele trabalha lá dentro. Depois ele veio com essa pergunta para mim. Tia, faz tempo que eu quero te perguntar, Capitu, traiu ou não traiu? Aí eu pensei, né? Você fala, essa pergunta todo mundo faz, mas é uma pergunta que tem a ver com a poesia. Aí eu falei para ele, olha, pobre Capitu, porque ah, ela, ela está sendo escrita por uma língua, por uma linguagem lacunar. Então, nós nunca chegaremos a essa resposta, né? E ele depois várias interrogações, falou, ué, mas então cada um, na literatura, cada um não pensa, não pode pensar diferente? Cada um chega a uma conclusão. Eu falei, só que essa conclusão nunca tem um consenso. É o tal do dissenso, né? Nunca vai haver o que eu pensei sobre Capitu, o outro leitor vai ter que pensar também. Então, esse acordo está fraturado, né? Mas é difícil entender isso, porque não é a dominância, né? Não é a língua geral e nem o pensamento. Você vai contrariando um pensamento dominante, sem destruí-lo. Mas isso que é legal, né? Você está no pensamento dominante, mas você vai suspendê-lo por um breve instante para mostrar uma outra forma de atuar, né? E essas perguntas me deixam assim pensando, puxa vida, né? Que gozado isso. Como depois um monte de interrogação. Como que um advogado vai assumir que uma coisa pode ser, mas também pode não ser? Tá, mas se eu estou defendendo um caso, um cliente, como é que eu posso... na verdade, você vê, no direito, isso também acontece, né? A versão de um delito pode ter várias versões, né? A lei, existe a lei, mas a lei tem um monte de lacuna, né? Então, esse lugar da suspensão, né, da potência de não, ela está em todas as áreas. Mas como nós trabalhamos, a literatura trabalha com a linguagem, a palavra é a matéria-prima, então você toda hora está de frente a essa questão, né? Mas é muito porque é legal, né? Estar na literatura, mas também é difícil, né? Olha, assim, meu modo de ver é o artista só e o poeta que pode entender. Não adianta querer que o homem comum alcance essa potência, a impotência, que é também fazer e não fazer, está aqui ao mesmo tempo. É o artista
que tem esse mistério e tem esse segredo. Não é para o homem comum, não é para o pensamento lógico, é para o pensamento analógico, aporético. Mas acho que esse é o desafio da educação, Zezé. É fazer com que o homem comum perceba isso. Então, o que nós sempre falamos na sala de aula, né? A busca dessa poeticidade, dessa literariedade, né? Faz, né? Isso, Ela não tem que explicar e nem ser explicada. mas você tem que achar um meio Demonstrar só. de fazer com o outro, né? De fazer e aprender nesse ato de fazer. Eu acho que a Bia, que dá aula para crianças e jovens, está muito nesse lugar, né, Bia? Não está? De você. Nossa, demais! Eu recebi outro dia, essa semana ainda, uma mensagem de uma aluna falando: Nossa, porque eu tenho colocado nas aulas de língua portuguesa algumas oficinas de escrita criativa, né? E aí ela falou: Nossa, agora eu consigo entender como que a língua se manifesta de tantas formas possíveis que eu nunca tinha imaginado e abre assim horizontes tão largos. Ela falou assim mesmo, para criar. Ela falou, não sabia disso. Então, a questão da potência, né? Ela identificou, ela reconheceu, sabe, uma potência que é da essência humana de fazer, de pensar e de atuar de novas formas por meio da linguagem, né? Que está na língua, né? Nessa língua que ela usa para fazer prova, para se comunicar, nessa, sabe, nessa dureza da língua, assim, sabe? Foi tão legal isso, foi muito legal. O hiperlivro também, quando a gente mostra, e outras coisas, quando a gente trabalha com poesia, trabalhei com slam com eles fizeram uma apresentação agora ontem. Então, assim, foi. E você vê é a liberação da potência mesmo, assim, que nem Aristóteles falava. Você vê isso no corpo, sabe? No Olha, corpo deles. O humor muda, a expressão muda, o gesto muda, sabe? É uma coisa que vem de dentro, não, aham, né? Então é maravilhoso, assim, e é bonito ver isso, né? né? Principalmente na aprendizagem da língua, é lá que essa manifestação é muito viva, né? É, Que vem sonoridades nunca antes é, observadas, né? é, Com o seu sentido, né? sim. Porque eu penso, minha maneira de ler é simplificando, né? Que essa potência e a impotência de não fazer e fazer ao mesmo tempo é da imagem. É a busca dessa imagem, porque antes da letra, né, do som da letra da frase, está a imagem. É a imagem que é a poética. Ela é a forma somente. Está lá no poema do Leminski. E tudo pode ser. Então, essa forma é que se busca potencialmente. Só que ela não tem nome, né? Ela é um mero ser e não ser, né? Já famoso. Aqui tem uma frase que diz assim: a tese define a ambivalência de toda a potência humana. Porque para ele, impotência não significa que ausência de potência, mas potência de não. Potência de não é não. Exatamente. É passar ao ato, é ato. Né? E a tese, vou repetir, define a ambivalência específica de toda a potência humana, que em sua estrutura originária mantém-se em relação com sua privação. É sempre em relação à mesma coisa, potência de ser e de não ser, de fazer, de não fazer. Aí falou tudo aí. Né? Falou tudo, Então, mas não é tão simples. O vivente que existe no modo da potência pode sua própria impotência.
Olha aí que beleza. Isso que é, E só desse modo possui potência. isso Aí, mesmo. aí acabou. Essa é a aporia, Né? Pode assumir potência. Você que pode realmente sentar, não você se sustenta. explica. Ela é uma sensação. Mas isso no poema é muito visível, né? Não é difícil quando você está no poema, né? Você vê isso. Porque vê nesse poema que a Bia trouxe do Leminski, né? Você nunca afirma. Aí vem aquela Você pergunta. afirma, aí você afirma e ao mesmo tempo, na afirmação tem uma hesitação. Aliás, o Valéry falou isso, né? Que é a hesitação, o significado poético é a hesitação entre sons e é a mão que treme. É legal essa imagem, né? Então, você hesita. E esse é o lugar do pensamento poético, a hesitação. Aí ele termina assim: na potência, a sensação é constitutivamente anestesia. O pensamento é não pensamento. A obra é inoperosidade. E aí, só para a gente retomar, e começando a fechar, isso volta ao Rancière. Você lembra? Lembra que houve um seminário que eu acho que foi o inconsciente poético, onde ele falou da questão do não pensamento, né? E hoje apareceu muito esse lugar. Não é a negação do pensamento, mas é um pensamento, como falou o Badiou, inoperante. O Badiou não falou inoperante, mas ele falou inapreensível, né, Beth? Esse pensamento impensável. Olha que lindo, que lindo e que paradoxo. É um pensamento impensável. Esse é o lugar do pensamento poético, da linguagem poética, né? Está sempre nesse lugar de suspensão das certezas, né? Mas acho que por hoje já está bom, né, gente? A gente Mas já Shakespeare já nasce, né? Essa questão do ser e não ser, né? Está lá. exatamente. Eu acho Bom, que a pergunta do pensamento no pensamento, para mim, está respondida aí. não é negar, mas é suspender o pensamento discursivo, né? Não é negá-lo, mas é estar nele e ao mesmo tempo estar fora dele, ao mesmo tempo, né? E isso para Agamben, que a sacada do Agamben é essa. É. Estar nesse estado de não pensar, não fazer, pensar e fazer é uma experiência de linguagem. Exatamente. E Bom, quando fala experiência, não é assim concreto. Você está em uma ação de pensamento e não pensamento da linguagem. Né? Você está na inoperosidade. uhum, E estando nessa inoperosidade da língua, você está fora da língua, mas está dentro da língua, isso né? mesmo. Ao mesmo tempo fazendo outras línguas, como a Beth Alfeld falou, né? Fazendo outras línguas. Isso é difícil explicar, porque não se explica, né? Isso. Não se explica, né? Exatamente. Então, esse capítulo vocês procurem, porque é do Agamben, né? É elucidativo mesmo. É, verdade. Só tem uma última que eu gosto de lembrar, é assim, olha, ele pergunta, será que as duas potências são tão assimétricas e heterogêneas que as duas perguntas não têm sentido? Isso diz fazer e não fazer. No entanto, se nas palavras de Aristóteles, abre aspas, toda potência é impotência do mesmo e em relação ao mesmo. Olha aí a mesmidade. O problema do destino da impotência na passagem ao ato não pode ser simplesmente deixado
de lado. Certo, Zezé. Acho que a gente já pode ir finalizando, né? Que acho que por hoje a gente já está esgotado na potência e na impotência, né, gente? Mas então, eu acho que nós podemos encerrar por aqui hoje, né? Esses seminários que finalizam esse semestre do grupo de pesquisa, o narrador e as potências do relato, e abrir no próximo ano outras temáticas que nós vamos selecionar e que gostaríamos muito de continuar contando com a recepção de todos vocês. Muito obrigada e até a próxima.